Olá, queridos ouvintes do Casais Vale das Bênçãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje, onde vamos mergulhar em um tema crucial para a restauração dos nossos lares. Desmascarando inimigos, midianitas e Jezabel no lar. É uma alegria ter você conosco. Nessa jornada transformadora, continuamos nos aprofundando nos ensinamentos do pastor Juscelio de Souza, do livro Os Três Altares do Lar. Preparem-se para um conteúdo que vai abrir seus olhos. Antes de falarmos das táticas do inimigo, precisamos realinhar nossa visão. Já parou para pensar? O que define uma família? O que define um casamento? Essas perguntas não são banais, porque aquilo que define o que uma coisa é, tem o poder de dizer como ela deve funcionar. Exato! Se a família e o casamento foram criados por Deus, então é Deus quem deve ditar como essas instituições funcionam. Não somos nós, não é a cultura e muito menos os sentimentos passageiros. É o nosso Criador. Infelizmente, hoje, muitas práticas matrimoniais são adotadas não pela palavra, mas pelo medo de sofrer ou pela busca de prazer, evitando submissão ou sacrifício. Isso gera cenários preocupantes, até dentro das igrejas. É nesse cenário que precisamos identificar e desmascarar as forças espirituais que operam contra o plano divino para o nosso lar. E por falar em jornada, como anda a leitura do livro Os Três Altares do Lar aí na sua casa, casal? Acredita que ainda tem gente que não pegou o seu? Nossa jornada depende muito do envolvimento de vocês, de você e do seu cônjuge. É isso mesmo. E aproveitando o tema da nossa série de ministrações sobre as mutualidades cristãs, vamos ajudar uns aos outros. Outra coisa, das 79 pessoas no nosso grupo de WhatsApp, apenas 11 marcaram que ouviram o podcast. Lembre-se que sua sinalização na enquete, além de tornar o nosso grupo mais engajado, te dá mais chances de ganhar o presente do mês, como aconteceu com a Silvana e o Sidney em junho. Então, vamos tornar nosso grupo um espaço bem ativo. Nos envie uma foto sua com seu cônjuge no seu momento de leitura compartilhada para inspirar e motivar os demais. Estamos esperando por vocês. Bom, agora sim, vamos mergulhar nos inimigos do nosso lar. Primeiro, o espírito midianita, o ladrão da alegria e do desfrute. Em Juízes, capítulo 6, Israel estava sendo oprimido por 7 anos pelos midianitas. Eles não matavam, mas deixavam o povo trabalhar, arar, semear. Mas na hora da colheita, na hora de celebrar e desfrutar do que plantaram, os midianitas vinham e levavam tudo. Esse é o espírito midianita agindo em nós. Ele não impede você de ter casamento, filhos, trabalho, dinheiro, mas rouba o prazer, a celebração e o desfrute dessas conquistas. Quantos de nós nos esforçamos na vida e no casamento, mas não conseguimos desfrutar da alegria e da paz? Essa pode ser a atuação desse espírito, nos deixando debilitados e frustrados. O clamor de Israel é um reflexo da agonia de muitos hoje. E tem outro inimigo sutil e poderoso, o espírito de Jezabel. O próprio nome Jezabel já significa Baal é Deus. Seu maior propósito é desconfigurar o padrão familiar de Deus sobre a face da terra. Esse espírito opera de forma traiçoeira, invertendo os papéis e os valores no lar. Suas manifestações incluem manipulação, controle, um empoderamento desregrado da mulher que busca anular o papel masculino. Também a castração da liderança do homem e até uma intensa vaidade e erotização dos filhos. É nesse momento de desordem que a destruição da família começa. Assim como o profeta Elias confrontou o governo de Baal, a restauração familiar hoje passa por um movimento profético que confronta e destrona o espírito de Jezabel no lar. Casais, esses inimigos usam ameaças modernas que, de forma sutil, constroem altares de Baal dentro da nossa casa, competindo com a presença e os valores de Deus. Pense no consumo excessivo de mídias mundanas, séries, filmes e músicas que promovem valores distorcidos. Faça uma reflexão. Qual é o parâmetro entre o que você lê de Bíblia e o que você assiste de série? E as redes sociais, que podem promover comparação e descontentamento? A televisão no quarto que isola o casal?
E os celulares que distraem nos momentos em família, roubando a verdadeira comunhão. Pense na criança que recebe a papinha com um celular à frente, perdendo a conexão visual com a mãe, sentindo que quem a alimenta é o personagem. Isso prejudica a transferência de afeto e conexão. Tudo isso desvia nosso tempo, pensamentos e emoções para altares que não são do Senhor. E o resultado é: temos as coisas, mas sem desfrute e celebração no lar. Casais, a restauração familiar não é uma guerra de maridos e esposas. É uma guerra de altares. E essa guerra começa em nós, no nosso interior, na nossa própria casa. Deus, ao chamar Gideão para libertar Israel dos midianitas, não o enviou direto para a batalha. Primeiro, ele instruiu Gideão a derrubar o altar de Baal do pai dele e edificar o altar ao Senhor, usando o segundo boi, que simboliza a vida em Jesus, a nova natureza. Isso nos mostra que a guerra pela restauração começa em nós mesmos, no nosso próprio lar, e não tentando mudar os outros. Não importa quão pequeno ou fraco você se sinta, Deus só precisa de alguém que decida erguer um altar para Ele. A restauração dos lares passa pela restauração desses altares e sua edificação começa com a decisão individual de buscar a Deus e alinhar a vida aos seus princípios. Meu convite a você hoje é para que realinhe a sua visão com a perspectiva do Criador. Decida-se a derrubar os altares de Baal que foram levantados no seu lar e a construir altares para o Senhor. Que o Espírito Santo capacite a caminhar nessa verdade, atraindo a presença de Deus e estabelecendo uma nova dimensão de paz e autoridade em seu lar. Sua casa, sua vida não serão mais as mesmas. E para vocês que querem crescer ainda mais em comunidade, não se esqueçam da nossa agenda do Ministério de Casais aqui na Igreja Batista Vale das Bênçãos, sempre às 19h30 no prédio da igreja. Toda segunda terça-feira, Encontro dos Gideões, nosso Ministério de Homens. Toda terceira terça-feira, Encontro das Déboras, nosso Ministério de Mulheres. E toda quarta terça-feira, nosso imperdível grande encontro dos casais Vale das Bênçãos. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre você e sua família. Muito obrigado por nos acompanhar. Fiquem ligados para o próximo episódio. Até a próxima!